Hare Krishna. Vamos começar. Estou abrindo mais um programa aqui. Hoje, pelo convite dos devotos de Natal no Brasil, vamos falar, eu vou falar, para falar a verdade, sobre Radhastami e sobre outros tópicos que acho importante e também tópicos também relacionados com a misericórdia de Srimati Radharani. Vou começar dizendo que Radharani é, obviamente, a devota mais importante de Krishna, devido a seu amor único, amor puro. E todo o propósito da vida espiritual, o propósito da vida, é desenvolver ou praticar ou viver esse amor puro e espiritual. A vida realmente é vida espiritual. Quando nós não estamos experimentando vida espiritual, entende-se que estamos numa condição doente, uma condição existencial doente, porque nós somos almas espirituais e nossa verdadeira vida é espiritual, quando vivemos como nós mesmos, que somos almas eternas, partes integrantes de Krishna. Então, falar de Radharani, o melhor devoto de Krishna, e seu amor puro por Krishna, naturalmente pensamos em como nós podemos, obviamente, não imitar uma alma muito além da gente. Não imitar, mas sim seguir. Como podemos praticar vida espiritual? Como podemos desenvolver amor por Krishna? Dentro deste mundo, que é um mundo difícil, e ainda mais dentro de uma instituição religiosa ou espiritual. Eu queria falar hoje sobre a relação entre nosso projeto pessoal, nossa meta, nossa missão individual, pessoal na vida, que queremos descobrir nossa verdadeira existência, queremos atingir consciência pura, queremos despertar nosso conhecimento perfeito, nossa alegria, nossa bem-aventurança, nosso prazer ilimitados. Queremos voltar à nossa vida real, nossa vida autêntica como servos de Krishna. Agora, Prabhupada, o representante de Srimati Radharani, o representante do paramparado, da tradição histórica de grandes gurus, grandes mestres acharyas, Prabhupada veio ao mundo ocidental e ele criou aqui a Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. Às vezes nós falamos isso
tanto Sociedade Internacional para a Consciência de Cristo, que esquecemos o que estão dizendo, assim como, por exemplo, no Brasil tem uma cidade, São Paulo, cidade mais grande do Brasil, mas quantas pessoas pensam quando dizem São Paulo, vou para São Paulo, estou vindo de São Paulo, quantas pessoas pensam nessa pessoa, Paulo, essa pessoa que era ou tentava ser seguidor de Jesus? Ou, por exemplo, aqui na Califórnia tem uma cidade famosa, São Francisco. E todo mundo fala que vou para, eles dizem Frisco, eu vou para São Francisco. Mas ninguém pensa em Francisco de Assis. É muito difícil que aqui na Califórnia, que alguém falando São Francisco, é difícil que alguém realmente pense nesse santo católico, esse São Francisco de Assis. Assim mesmo, a gente fala tanto a ISKCON, Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, que é possível até esquecer o que estamos dizendo. Mas eu gostaria de explicar sobre a ISKCON, sobre essa sociedade, sua importância externa e internamente. E externamente estou falando da condição do mundo. Estou falando do mundo e falando do fato de que o mundo está numa situação caída, precária, miserável. Claro que tem uma minoria de pessoas neste mundo que vivem bem, ou acham que vivem bem. Mas mesmo materialmente, tem um número fantástico de seres humanos neste mundo que estão passando mal todo dia, toda hora, que tem milhões de pessoas que nem conseguem água limpa. Vida sem água limpa é um desafio, para falar pouco. E tem tanta miséria, guerra, e vocês sabem, né? Todo mundo que acompanha tem um pouco as notícias do mundo sabe sobre os problemas seríssimos e quase inconcebíveis, as misérias deste mundo. E espiritualmente, mesmo as pessoas que têm dinheiro, pessoas que com nível assim, de primeiro mundo, estão passando uma ignorância abismal. Estou vendo aqui onde eu moro, em Santa Mônica, que a Califórnia é geralmente um lugar assim, procurado, e dentro da Califórnia, aqui, Los Angeles, Santa Mônica, é um lugar super chique, mas o nível assim, de consciência é assustador, num sentido negativo. Então, Prabhupada queria salvar este mundo. Nós somos conscientes de Krishna. Nós sabemos de Krishna. Porque Prabhupada aceitou todos os problemas e dificuldades que sempre acompanham a vida de missionário. Prabhupada escreveu que quando antes de vir que estava em Vrindavan, e Prabhupada disse que estava extasiado assim demais, estava completamente com Krishna. Mas ainda assim ele veio aqui arriscando sua vida, saúde, e morando sob condições assim materialmente chocantes. E talvez pior que tudo, formando a ISKCON e tendo o grande sucesso que ele teve. Ele teve que lidar com todos nós que
milhares de devotos, com cada um com seus problemas e dúvidas e reclamações e tudo assim, de ter que cuidar de tantas pessoas. Quem é pai ou mãe sabe que cuidar bem de um filho é muito trabalho físico, econômico, emocional. Você tem que dar e dar e dar mais de você. Então, cuidar de milhares de filhos espirituais é uma coisa tão exigente que é difícil de imaginar. E Prabhupada aceitou isso. Prabhupada sacrificou, abandonou sua tranquilidade, morando com Krishna em Vrindavan, para nos salvar. E todos nós aprendemos de Krishna unicamente, não só porque Prabhupada veio, mas também porque Prabhupada criou uma sociedade espiritual. Pessoalmente, eu não morava em Nova York. Eu morava na Califórnia. E o movimento expandiu-se à Califórnia unicamente porque existia um movimento. E existia um movimento unicamente porque Prabhupada deu, assim, organização, administração. Ele teve que arrecadar fundos, imprimir livros, administrar devotos, responder cartas. Sem essa parte administrativa, organizacional, não existiria um movimento para chegar na Califórnia, para chegar no Brasil, para chegar em quem sabe onde. Então, as pessoas que se dão o luxo de não gostar de grandes instituições religiosas, é muito bom que eles preferem seu luxo como sendo mais importante do que a salvação do mundo. Porém, essa consciência de preferir o conforto pessoal em cima da salvação do mundo é, obviamente, não exatamente o espírito de Srimati Radharani. O mundo precisa de uma sociedade internacional para a consciência de Krishna. E os devotos de Natal, ou de qualquer lugar que estão sendo iniciados, estão sendo iniciados como membros da sociedade de Prabhupada, como membros da ISKCON. E agora eu quero passar outro tópico, que é a importância da ISKCON em nossa vida pessoal. Não só o fato que, por exemplo, sem a ISKCON, nem saberíamos, não teríamos conhecimento de Krishna, de Radharani. Quem iria festejar o dia de Radharani se Prabhupada não tivesse vindo e também se não tivesse organizado a ISKCON? Então, não só para nossa salvação, a ISKCON é importante no sentido que recebemos esse conhecimento, mas mesmo na prática da vida espiritual. Como sabemos, se Krishna é luz, a escuridão, o esquecimento de Krishna realmente baseia-se no orgulho falso. No orgulho falso, porque rendição a Krishna, quer dizer, ficar humilde, se render a Krishna, exige essa humildade. E o contrário, o oposto de humildade, obviamente, arrogância, vaidade, orgulho. E esse orgulho cresce muito bem, no solo da vida, digamos, sem associação de devotos.
Porque na associação de outros devotos, de repente eu fico relativizado, eu fico relativo. Quando eu estou sozinho, tudo que eu acho é bem achado, tudo que eu penso é bem pensado. E se não gosto de uma pessoa, essa pessoa realmente não é de gostar. Quer dizer, existe a tirania, a ditadura da vida solitária. Porque quando eu estou solo, ninguém pode me contradizer, a minha vontade é suprema. Porém, na associação de outros devotos, eu digo que sim, mas de repente Bhakta não sei quem, ou tal Ananda Das, diz que não. Eu digo que vamos, e outro diz, não, a gente vai ficar. Eu digo que não, eu fiz bem, e outro diz, não, você não fez bem, não. E às vezes eu tenho razão, e às vezes eu fico vítima da injustiça, do desentendimento, às vezes... Então, o que eu quero dizer é que tudo isso faz parte da autorrealização. Essa luz que vocês estão vendo, uma coisa interna de mim, guru da ISKCON, estou brincando. Eu vou fechar uma cortina aqui, um momento. Eu tive que abaixar minha refulgência um pouco. Porque, como por exemplo, Chaitanya Mahaprabhu diz, eu vou fechar um pouco mais. Chaitanya Mahaprabhu diz que a pessoa humilde, Chanarapi Sunichena, Tarori Vasihishna, a pessoa muito humilde pode sempre cantar Hare Krishna. E sem sempre cantar Hare Krishna, ninguém é salvo. Então, se não existe nada a tolerar, se você tira da sua vida, se você bane assim, rejeita da sua vida tudo que seja um pouquinho difícil de tolerar, como é que você vai desenvolver tolerância? Se você vive num mundo, por exemplo, tem até assim chamados líderes espirituais que saíram da ISKCON e preferem viver num mundinho em que eles são assim, deuses na terra, grandes líderes. Porque na ISKCON eles não seriam tão importantes, talvez. Mas eu acho que mesmo, por exemplo, eu sou famoso por notório, por ter muitas ideias próprias, eu tenho meu ponto de vista, eu tenho, assim, convicções sobre a melhor maneira de propagar a consciência de Krishna e tal. Mas eu vivo dentro de uma sociedade em que muitas pessoas discordam. Assim, eu tenho que ser tolerante, eu ainda acho que eu sei o que eu estou dizendo, mas eu tenho que tolerar, eu tenho que ser gentil, eu tenho que praticar a cortesia, tenho que reconhecer que tem bons devotos, devotos excelentes, que discordam. E assim, essa tolerância, essa convivência com pessoas que me tratam bem e às vezes não me tratam bem, faz parte da autorrealização. Assim, eu preciso desenvolver tolerância, humildade, pelo menos um pouco mais do que eu iria desenvolver sozinho. E também eu vejo que Krishna está com muitas pessoas e muitos devotos, então aceitar ser peixinho no poção e não peixão no pocinho faz parte da minha rendição a Krishna. E, por exemplo, Radharani.
Radharani é a devota suprema, porém, existem muitos golpes. E a atitude de Radharani não é de insultar ou rejeitar as outras golpes com ciúmes mundanos, não. Porque Radharani é uma alma infinitamente pura. E por isso, ela quer que todo mundo, que todo golpe, que toda outra alma tenha oportunidade antes dela de estar com Krishna, de servir a Krishna. Assim que a ISKCON, a sociedade de Prabhupada deu sua vida a ISKCON. Ele criou ISKCON, ele deu nome, ele deu sua vida viajando, pregando, negligenciando, descuidando-se de si mesmo, de sua saúde, por ansiedade pela ISKCON. E os devotos que estão sendo iniciados, todos nós, assim, são iniciados para servir a missão de Prabhupada. Para servir essa missão de Prabhupada. E claro, como por exemplo, vocês que moram no Brasil, obviamente no Brasil, aqui na América onde eu moro, tem coisas assim horríveis, a matança cruel e sistemática de milhões de animais, uma vulgaridade que caracteriza a vida moderna, certamente aqui neste país. Uma vulgaridade, uma vaidade descarada e bárbara. Tem tantas coisas que a gente não gosta, ainda assim, a gente reconhece tantos benefícios de morar numa cidade assim, morar num país que oferece tanto, um país como a América, o Brasil, que simplesmente temos que tolerar para poder servir a Krishna. Vale a pena, por exemplo, para mim, vale a pena morar neste país. E para vocês, morar no Brasil, porque vocês têm serviço. E o país te oferece tanta facilidade, tanta oportunidade, apesar dos pesares. E morando no país, morando no Brasil, ou morando na América, nós temos que respeitar certas normas. Temos que seguir a lei. Quem obedece à sinalização na pista, não, evita acidentes. Quem está querendo aproveitar as vantagens e os benefícios sem seguir as normas, sem respeitar as normas, é simplesmente como Krishna diz em Bhagavad Gita, um ladrão. Como Krishna fala das pessoas que aceitam a chuva, a comida, aceitam os presentes naturais que vêm dos semideuses, mas não ofereçam de volta, são ladrões, são pessoas baixas. Krishna chama eles de Aghayur, pessoas que vivem em vão. Então, assim mesmo, podemos observar até assim chamados Vaishnavas, querendo aproveitar assim as muitas bênçãos e recursos da sociedade de Prabhupada, os livros, as comunidades, as deidades, mas sem seguir as regras da ISKCON. Assim como os vikingos que chegaram em lugares civilizados, roubaram, mataram, queriam tomar tudo, mas sem a necessidade de obedecer a lei, de manter ordem. Podemos observar isso até no Brasil, assim chamados devotos que querem chegar, aproveitar tudo da ISKCON, mas sem seguir a ISKCON. Mas se você segue até a lei do Brasil, paga impostos, você para na luz vermelha, de tantas maneiras, você
deve respeitar as normas e as leis desse país, se você vai morar lá e aproveitar os muitos benefícios desse país. Isso para não falar da ISKCON. Quem não aproveita, quem não usufrui assim, dos recursos da ISKCON, recursos criados por Prabhupada, templos, deidades, livros, festivais. Então, se nós somos civilizados, se não somos ladrões, como Krishna diz em Bhagavad Gita, Stenaiva, que nada mais que ladrão, Krishna diz, Stenaiva. Então, devemos respeitar as normas da ISKCON. Existe um GBC. Eu já tive muitas assim discussões com o GBC, porque às vezes a gente pensa em formas diversas, mas ainda assim como seguimos o governo aqui dos Estados Unidos ou lá no Brasil, Prabhupada criou um governo para ISKCON e temos que ser civilizados e seguir. Tem GVC, tem também, como membros da ISKCON, quando chegam pregadores autorizados da ISKCON, devemos recebê-los com cultura, com etiqueta, como pessoas civilizadas, como membros da grande civilização védica. Existe um CGB no Brasil. Bom, tem vários apelidos engraçados, mas CGB que são bons devotos. Se você acha fácil administrar neste mundo, você está seriamente iludido. É muito difícil. Então, obviamente, a gente não vai sempre concordar com cada decisão, mas ainda assim temos que ser bons cidadãos. Prabhupada criou uma sociedade na qual, se a gente não concorda com algo, podemos, em forma civilizada, dentro do sistema de Prabhupada, podemos tentar sinceramente melhorar uma situação que achamos insuficiente ou inadequada ou errada de alguma maneira. Isso chama-se civilização. E por isso, para que nós sejamos, para nosso desenvolvimento como seres humanos, sem falar de se tornar devoto puro, mas simplesmente para você crescer como ser humano, boas maneiras, boas cidadanias, para ser uma boa pessoa, ser humano e bom devoto, temos que aprender a viver civilizadamente dentro da sociedade que Prabhupada criou. Porque a verdade nua e crua é que ninguém vivo neste mundo vai poder fazer o que Prabhupada fez e criar uma sociedade internacional para a consciência de Krishna que realmente vai atingir o mundo inteiro. Quem está pensando que eu vou criar minha sociedade internacional, sua chance é, como se diz na América, como uma bola de neve no inferno. Isso é um exemplo perfeito de imitar em vez de seguir. Unicamente Prabhupada. Claro que Krishna pode mandar alguém do mundo espiritual, mas as almas já mandadas por Krishna. Unicamente Prabhupada tinha a potência, a pureza, a grandeza de criar uma sociedade tão grande que ela tem assim a possibilidade
de realmente transformar este mundo. E a união faz a força, a desunião faz a bagunça. Então, por que fazer desunião entre os Vaishnavas só para satisfazer sua vaidade? Por isso, como historiadores, como observadores inteligentes, como observadores inteligentes da história humana, como seguidores fiéis e agradecidos de Srila Prabhupada, que todos fomos salvos por Prabhupada. E para nossa própria purificação, para abaixar, para tirar esse orgulho que nosso companheiro constante. Temos que aceitar a austeridade purificante de conviver com outros Vaishnavas, muitos dos quais não entendem que eu sou incrível, que eu sou quase perfeito. Isso faz parte do processo. Então, Prabhupada pediu isso. Prabhupada disse que nosso amor por ele seria testado por nossa capacidade de colaborar uns com outros entre os Vaishnavas. Neste mundo material, conviver com qualquer ser vivo. Não importa que seja um cachorro, um ser humano, um fantasma, conviver com outras pessoas nesta era de Kali é barra pesada. Mas, para Prabhupada, convivemos. E assim recebemos a misericórdia especial de Krishna. Inclusive o Bhagavatam diz, Archayam eva haraye, pujam jakshadaye hate natad bhakteshu chanyeshu sabhakta prakrita smritam. Um devoto que tem fé, um devoto com fé, que adora a deidade no templo, mas não reconhece, não enxerga a presença da mesma deidade. Essa mesma deidade que está no altar está no coração de cada ser vivo. E especialmente no coração de cada devoto, porque nos devotos, essa deidade no coração está até mais, como dizer, evidente. Porque o devoto está sempre invocando essa deidade. Então, ver a deidade no templo, mas não ver a mesma deidade em todo ser vivo, é simplesmente, o Bhagavatam diz, Bhakta Prakrita Smrita, tal devoto está no plano material. Prakriti significa matéria em sânscrito e Prakrita, material. No plano, um devoto material. Isso é a linguagem literal do Bhagavatam, e como se diz, não matam o mensageiro. Então, assim mesmo, Sabhakta Prakrita. Temos que encontrar dentro de nós essa lealdade a Prabhupada, essa humildade, esse raciocínio. E de poder reconhecer que para o bem-estar do mundo e para o nosso próprio bem-estar, nós devemos servir a missão de Srila Prabhupada. E fazendo assim, poderemos realmente compreender Radharani. Hoje virou já uma moda de alguns devotos de falar muito sobre raça e detalhes técnicos, as golpes. Se não fosse o caso que geralmente esses devotos, em outros sentidos, não se mostram muito avançados, nem muito fiéis a Prabhupada. Se esses devotos que já pegaram essa moda de muita Gopi Katha, se eles se mostrassem de vez em quando, em geral, se mostrassem assim como devotos
humildes, avançados, fiéis a Prabhupada. Seria mais fácil. Bom, isso é o problema. E Prabhupada, o exemplo de Prabhupada e nossa própria experiência, para falar a verdade, é que se você dá a sua vida, se você realmente de todo o coração dá a sua vida à missão de Srila Prabhupada pregando, você vai experimentar muito os êxtases avançados da consciência de Krishna. Sem dúvida. Assim como no mundo material, por exemplo, todo mundo quer ter um carro de muito prestígio, um computer, ou morar num bairro assim de prestígio. Então, essa mesma tendência entre certos devotos que, bom, a coisa mais avançada, de maior prestígio, são assim as gopis. Então, é quase como querer mostrar um carro muito prestigioso. Sim, eu falo das gopis. Eu tenho visto isso já por tantas décadas, devotos que não mostram, honestamente, muitos sintomas de o verdadeiro avanço espiritual. E falando dessas coisas, e Prabhupada, Bhakti Siddhanta, Nitya Siddha, devotos eternamente liberados, eram muito discretos com essas coisas e não queriam se mostrar. Então, mesmo que um devoto seja tão abençoado e avançado que aprecie e se apegue às gopis, por que não mostrar a mesma discreção dos grandes acharyas? Por que não? Então, obrigado a todos. Eu estou mais animado que nunca, minha saúde melhorou muito. Eu tenho muito desejo, esperança de poder fazer algo sério para Prabhupada. Estamos o serviço a Prabhupada é uma coisa tão estática que realmente enche completamente a vida. Não sobra tempo para outras coisas quando você se apega a esse êxtase de pregar a consciência de Krishna. Eu acho que depois desse Ustream vamos ter uma coisinha, uma conversinha com os outros de Natal por Skype. Então, agradeço a todo mundo. Estamos gravando isso e espero que todo mundo esteja muito feliz, muito bem. E todas as glórias a Prabhupada e sua missão a ISKCON. Hare Krishna.